Imagine um mundo onde criaturas colossais dominavam a terra, mares e até mesmo os céus, seres tão enormes que desafiavam as leis da natureza. Esses animais, extintos há milhões de anos, eram os verdadeiros gigantes do planeta, cada um com características únicas que o tornavam ainda mais assustador e fascinante. Hoje, vamos explorar os maiores animais que já existiram na Terra, desde dinossauros que poderiam esmagar prédios até criaturas marinhas capazes de engolir um barco inteiro. E se você acha que já viu tudo sobre o mundo pré-histórico, prepare-se para se surpreender com detalhes e revelações sobre essas criaturas colossais. Segure-se, porque a jornada pelo mundo dos gigantes vai começar agora, e você não vai querer perder um segundo. Começando com o temido Megalodon, um tubarão lendário que nadava nos oceanos e aterrorizava qualquer criatura marinha há cerca de 23 a 3,6 milhões de anos. Imagine estar em um barco e ver, na água, uma barbatana 3 vezes maior que a de um grande tubarão branco, uma visão que provavelmente faria qualquer um tremer. O Megalodon era tão grande que podia atingir até 18 metros de comprimento, quase do tamanho de um ônibus duplo. Ele pesava entre 50 a 100 toneladas e suas mandíbulas eram formidáveis, com dentes de até 18 centímetros de altura, tão afiados e fortes que poderiam facilmente esmagar o osso mais resistente. A mordida do Megalodon era tão poderosa que poderia aplicar uma força de cerca de 18 toneladas, mais de 3 vezes a pressão da mordida de um crocodilo. Esse tubarão gigante era o ápice da cadeia alimentar nos oceanos, caçando baleias e outros grandes mamíferos marinhos. Seus dentes eram desenhados para cortar carne e ossos com facilidade, tornando um predador eficiente e mortal. Os fósseis encontrados de suas enormes mandíbulas revelam uma criatura que, apesar do tamanho massivo, era ágil o suficiente para emboscar suas presas. Ao contrário do que muitas vezes vemos no imaginário popular, o Megalodon não era exatamente igual aos tubarões modernos. Seu corpo era mais robusto, com uma mandíbula maior e uma cauda musculosa que lhe permitia alcançar grandes velocidades e investidas fatais. No entanto, após milhões de anos dominando os mares, o Megalodon desapareceu, provavelmente devido às mudanças climáticas e ao desaparecimento de presas grandes. Hoje, restam apenas seus enormes dentes fósseis, que nos lembram o quão temível essa criatura realmente foi. O próximo em nossa lista é o Sarcosuchus, também conhecido como supercrocodilo. Imagine cruzar com um crocodilo do tamanho de um caminhão. Essa era a realidade dos animais pré-históricos que viviam em rios onde o Sarcosuchus dominava. Esse gigante viveu há cerca de 112 milhões de anos e podia atingir 12 metros de comprimento, pesando até 8 toneladas. Seus fósseis foram descobertos no deserto do Saara, uma região que, naquela época, era repleta de rios e lagos. A mandíbula do Sarcosuchus era tão poderosa que poderia esmagar ossos com facilidade, e ele era um predador impiedoso, alimentando-se de grandes peixes e até mesmo de dinossauros menores que se aproximavam da água para beber. O Sarcosuchus era visualmente semelhante aos crocodilos atuais, mas em uma escala muito maior. Ele possuía uma estrutura óssea chamada garras que, acredita-se, facilitava a caça e tornava suas mandíbulas ainda mais eficientes. Logo após o desaparecimento dos dinossauros, surge outra criatura imensa que se tornou um verdadeiro pesadelo nos ecossistemas da época, a Titanoboa. Esta é a maior serpente que já existiu, com impressionantes 13 metros de comprimento, tão grossa quanto um pneu de caminhão e pesando mais de 1 tonelada. Descoberta nas florestas da América do Sul, a Titanoboa viveu cerca de 60 milhões de anos atrás, dominando as regiões pantanosas e tropicais onde os crocodilos modernos mal teriam chance de sobreviver. Diferente das cobras atuais, a Titanoboa tinha força para esmagar sua presa com uma pressão imensa, capaz de matar crocodilos e até pequenos mamíferos com facilidade. Imagine encontrar uma cobra com essas proporções. Os cientistas acreditam que a Titanoboa sobrevivia em um ambiente muito quente e úmido, perfeito para uma serpente de sangue frio. Ela não possuía veneno, como algumas cobras modernas,
mas sua força era tudo o que precisava para dominar suas presas. Enormes fósseis de sua coluna vertebral foram encontrados. Agora, avançamos para o Argentinosaurus, um verdadeiro colosso entre os dinossauros herbívoros. Este gigante viveu há cerca de 96 milhões de anos na região que hoje conhecemos como Argentina, de onde deriva seu nome. O Argentinosaurus podia atingir até 40 metros de comprimento e pesar cerca de 100 toneladas, aproximadamente o peso de 14 elefantes africanos juntos. Ele pertence ao grupo dos saurópodes, conhecidos por seus longos pescoços e caudas, e acredita-se que seu pescoço era tão longo que podia alcançar as copas das árvores mais altas, alimentando-se das folhas que outros dinossauros não conseguiam alcançar. O tamanho do Argentinosaurus era uma vantagem, mas também uma necessidade, já que esse herbívoro gigante tinha um sistema digestivo que exigia uma enorme quantidade de comida para sustentar seu corpo colossal. Apesar de seu tamanho assustador, o Argentinosaurus não era um predador. Na verdade, ele era o alvo de predadores igualmente gigantescos, como o Giganotosaurus, um dos maiores carnívoros terrestres de todos os tempos. No entanto, o Argentinosaurus contava com um tamanho que intimidava até os maiores predadores. Movendo-se em bandos, eles tinham uma vantagem de segurança em números, pois um ataque a uma criatura desse porte certamente exigia uma grande quantidade de energia e esforço. Os fósseis do Argentinosaurus, embora escassos, revelam um animal impressionante que vagava pelas antigas florestas, sustentando um ecossistema inteiro com seu enorme apetite. Subindo aos céus, encontramos o Quetzalcoatlus, um pterossauro gigante com uma envergadura de até 11 metros, semelhante ao de um pequeno avião. Esse predador dos céus era especializado em voos de longa distância, permitindo que patrulhasse vastas áreas em busca de alimento. Os paleontólogos acreditam que ele poderia sobrevoar planícies à caça de pequenos dinossauros, peixes e outros animais que habitavam a superfície. Além disso, o Quetzalcoatlus possuía ossos. Vamos agora explorar os Spinosaurus, um dos maiores e mais temíveis dinossauros carnívoros que já habitaram o planeta. Imagine um predador tão grande que ele supera até o famoso Tiranossauro Rex em tamanho. O Spinosaurus era imenso, podendo chegar a 18 metros de comprimento e pesar entre 7 a 20 toneladas. Sua característica mais marcante era uma espécie de envela em suas costas, formada por espinhos ósseos que se estendiam até 2 metros de altura. Essa estrutura única provavelmente servia como uma forma de regular a temperatura do corpo, além de tornar esse predador ainda mais imponente para os outros animais de sua época. Vivendo há cerca de 100 milhões de anos, durante o período Cretáceo, o Spinosaurus habitava regiões alagadas e florestas tropicais na área que hoje conhecemos como norte da África. Uma das características mais fascinantes desse dinossauro é que ele é considerado o primeiro grande predador semiaquático conhecido, o que o tornava uma criatura singular. Enquanto a maioria dos dinossauros carnívoros caçava em terra firme, o Spinosaurus era adaptado para caçar tanto na água quanto em terra. Com suas patas traseiras curtas e uma cabeça longa e estreita, semelhante à dos crocodilos, ele estava bem preparado para um estilo de vida anfíbio. Seus dentes afiados e retos indicam que ele provavelmente se alimentava de peixes e outros animais aquáticos. Acredita-se que o Spinosaurus podia nadar com agilidade, perseguindo peixes gigantes e até mesmo outros animais aquáticos. Fósseis encontrados revelam que ele tinha ossos densos e fortes, o que o ajudava a se mover de forma mais eficiente dentro da água, evitando ser arrastado pelas correntes. É uma adaptação rara entre dinossauros, que o torna um dos mais interessantes e distintos predadores de sua era. Mas, apesar de sua adaptabilidade, o Spinosaurus também enfrentava ameaças. A convivência com outros dinossauros carnívoros, como o Carcharodontosaurus. Outro gigante que vagou pela Terra foi o Paraceratherium, o maior mamífero terrestre que já existiu, também conhecido como rinoceronte sem chifre.
Com impressionantes 7,5 metros de comprimento e até 5 metros de altura, esse herbívoro colossal podia pesar entre 15 a 20 toneladas, colocando na mesma faixa de peso dos maiores elefantes já conhecidos. Para se ter uma ideia, o Paraceratherium era tão alto que poderia alcançar facilmente as copas das árvores, consumindo folhas e galhos inacessíveis para a maioria dos outros herbívoros. Essa habilidade era crucial em seu habitat, permitindo que ele explorasse recursos alimentares únicos e evitasse competição direta com outros animais. Esse gigantesco herbívoro viveu entre 34 e 23 milhões de anos atrás, durante o período Oligoceno, em regiões que hoje compreendem a Ásia Central. O Paraceratherium habitava vastas planícies, florestas abertas e savanas, onde utilizava seu longo pescoço para alcançar folhas no alto das árvores e galhos robustos, aproveitando a vegetação disponível. Seus dentes largos e fortes eram adaptados para triturar materiais fibrosos, o que o ajudava a digerir folhas mais rígidas e galhos mais duros. Ao contrário dos rinocerontes modernos, o Paraceratherium não possuía chifres, mas suas mandíbulas poderosas e grandes presas compensavam essa ausência, oferecendo-lhe uma defesa eficiente contra predadores e proteção para seus filhotes. O Paraceratherium era um nômade que se movia constantemente em busca de áreas férteis, e seu tamanho o tornava praticamente imune a ataques de predadores. Contudo, acredita-se que o ambiente hostil e as mudanças climáticas significativas ao final do Oligoceno, incluindo o arrefecimento global e o surgimento de novas cadeias montanhosas, possam ter contribuído para sua extinção. Essas alterações modificaram drasticamente a vegetação e os recursos disponíveis, forçando o Paraceratherium a competir com herbívoros menores. Se na Terra o Paraceratherium reinava entre os mamíferos gigantes, nos oceanos, a baleia azul é inquestionavelmente a maior criatura que já existiu em toda a história do planeta. Esses magníficos cetáceos podem chegar a mais de 30 metros de comprimento, o equivalente a 3 ônibus enfileirados, e pesar impressionantes 200 toneladas. Somente sua língua pesa tanto quanto um elefante adulto, e seu coração é do tamanho de um carro pequeno. A baleia azul é uma espécie ainda viva, e apesar de sua enorme dimensão, sua dieta consiste principalmente em pequenos crustáceos chamados krill. Durante a temporada de alimentação, uma baleia azul pode consumir até 3,6 toneladas de krill por dia. Habitando todos os oceanos, as baleias azuis são criaturas solitárias, conhecidas por suas longas migrações entre áreas de alimentação e reprodução. Elas se comunicam por meio de sons de baixa frequência que podem viajar por centenas de quilômetros, permitindo que se conectem com outras baleias distantes. Esses sons, entre os mais altos de qualquer animal, também ajudam as baleias a navegar e a se orientar nos vastos oceanos. Ao contrário dos dinossauros ou dos grandes mamíferos pré-históricos que enfrentaram predadores, a baleia azul não tem ameaças naturais em seu habitat adulto, embora os filhotes estejam vulneráveis a ataques de orcas. Infelizmente, apesar de sua magnitude, a baleia azul é uma das espécies mais ameaçadas de extinção devido à caça comercial intensiva que quase a exterminou no século XX. Na década de 1960, as populações de baleias azuis haviam sido tão dizimadas que quase desapareceram completamente dos oceanos. Hoje, com a caça proibida, as baleias azuis estão lentamente se recuperando, mas continuam vulneráveis a colisões com embarcações, mudanças climáticas e poluição sonora. A baleia azul é um símbolo da resiliência da vida marinha e um lembrete de como as criaturas gigantes ainda habitam nosso planeta. O Chastasaurus, um dos maiores ictiossauros que já habitaram os oceanos, é uma verdadeira maravilha pré-histórica. Esse réptil marinho viveu durante o período Triássico, cerca de 210 milhões de anos atrás, e é considerado o maior dos ictiossauros, com um tamanho estimado de 21 metros de comprimento. Embora seu corpo longo e hidrodinâmico se assemelhasse ao de um golfinho moderno, suas dimensões eram incrivelmente maiores. Sua cabeça, alongada e estreita, sugere que ele tinha uma alimentação especializada, possivelmente se concentrando em presas macias, como lulas e outros moluscos, ao invés de grandes peixes ou animais com esqueletos rígidos. Esse gigante dos mares possuía um corpo esguio e nadadeiras grandes, adaptado para uma vida de natação eficiente nas profundezas oceânicas. Ao contrário de outros ictiossauros predadores, os dentes do Chastasaurus eram reduzidos ou ausentes, indicando uma estratégia de alimentação por sucção, semelhante à de alguns cetáceos modernos.
Essa adaptação provavelmente permitia que ele caçasse suas presas de maneira ágil e silenciosa, evitando lutas desnecessárias e conservando energia para deslocar seu corpo massivo pelos mares Triássicos. Apesar de sua grandiosidade, o Chastasaurus não era um predador agressivo. Ele era um especialista em águas profundas e nadava em regiões onde poderia explorar cardumes e caçar sem competir com outros predadores marinhos. As condições dos oceanos durante o Triássico permitiram que ele prosperasse, mas mudanças climáticas e evolução de novos predadores levaram ao declínio de sua espécie. Com o tempo, a extinção do Chastasaurus marcou o fim de um capítulo único na história dos répteis marinhos. Fósseis desse gigante foram descobertos na América do Norte, especialmente na região de Shasta, Califórnia, de onde deriva seu nome. Embora os gigantes pré-históricos sejam geralmente associados a dinossauros ou criaturas marinhas, os insetos e aracnídeos também possuem sua lista de colossos aterrorizantes. Um dos maiores escorpiões que já existiu foi o Pulmonoscorpius, um aracnídeo gigante que viveu durante o período Carbonífero, cerca de 340 milhões de anos atrás. Este escorpião pré-histórico atingia até 70 centímetros de comprimento, mais do que o dobro do tamanho dos maiores escorpiões atuais. Com seu corpo robusto e garras poderosas, o Pulmonoscorpius era um predador temido, alimentando-se de pequenos vertebrados e outros artrópodes. O Pulmonoscorpius viveu em uma era em que os níveis de oxigênio atmosférico eram mais altos do que os atuais, o que permitiu que artrópodes e insetos crescessem a tamanhos muito maiores. Essa característica foi essencial para a sobrevivência e crescimento desses escorpiões gigantes, cujas adaptações anatômicas o tornavam um predador ágil e eficiente. Suas pinças eram fortes o suficiente para capturar e imobilizar presas, enquanto seu ferrão carregava um veneno potente, tornando-o capaz de se defender de outros predadores da época. Com seu comportamento predatório, o Pulmonoscorpius pode ter desempenhado um papel importante no controle da população de pequenos animais e insetos em seu habitat. Ele viveu em ambientes pantanosos e florestas densas, onde a vegetação exuberante permitia o desenvolvimento de ecossistemas complexos e cheios de vida. Os fósseis de Pulmonoscorpius encontrados no Reino Unido lançaram luz sobre sua estrutura e estilo de vida, revelando que esses aracnídeos gigantes tinham adaptações especializadas, como um exoesqueleto robusto e segmentado, que os ajudava a se movimentar com agilidade. Esse escorpião gigante destaca como, no período Carbonífero, a Terra era lar de criaturas inusitadas e temíveis, cujas dimensões desafiavam os limites do que imaginamos hoje. Se o Pulmonoscorpius pareceu impressionante, o Arthropleura, uma centopeia pré-histórica gigante, certamente eleva o nível de espanto. Este invertebrado viveu há aproximadamente 300 milhões de anos, também no período Carbonífero, e é considerado o maior artrópode terrestre que já existiu. Com um comprimento estimado entre 2 e 3 metros e uma largura que podia ultrapassar meio metro, o Arthropleura era uma visão impressionante, um tanque natural de várias pernas que dominava o solo das florestas pantanosas de sua época. O Arthropleura se alimentava de vegetação, pois suas mandíbulas não eram adaptadas para capturar grandes presas. Alimentando-se de folhas, plantas e matéria orgânica em decomposição, ele provavelmente desempenhou um papel importante como decompositor nos ecossistemas antigos. A alimentação herbívora do Arthropleura não significava que ele fosse inofensivo, no entanto. Por seu tamanho, é provável que poucos predadores ousassem atacá-lo, e o exoesqueleto segmentado, composto de placas rígidas, oferecia uma armadura natural contra potenciais ameaças. Ele era também extremamente ágil para o seu tamanho, com um corpo flexível que lhe permitia se mover rapidamente pelo solo florestal. Este gigante viveu em um ambiente rico em oxigênio, o que, assim como no caso de outros artrópodes gigantes do Carbonífero, possibilitou seu crescimento excepcional. Na época, a Terra era dominada por vastos pântanos e florestas de plantas de crescimento rápido, que criavam um ambiente favorável ao desenvolvimento de criaturas com grandes dimensões. Esses habitats exuberantes ofereciam abrigo e uma abundante fonte de alimento para o Arthropleura, que podia se movimentar livremente em meio a troncos caídos e vegetação densa. Com o fim do Carbonífero e as mudanças climáticas subsequentes, o ambiente pantanoso foi gradualmente substituído por paisagens mais secas, e os níveis de oxigênio diminuíram,